que é o segredo para você montar um jardim, para você ter lucratividade e faturar muito com esses jardins verticais, tá? O primeiro segredo, gente, é você escolher bem a estrutura que você vai montar o jardim. Cris, o que é a estrutura? Por exemplo, a estrutura é o bastidor. Eu vou mostrar aqui na prática, tá? Tem muitos modelos de jardins. Então, eu tenho uma parede na minha sala. Naquela parede eu quero deixar ela com mais vida. Então, ela tem um espaço maior, ou ela é um espaço pequeno, ou ela é uma coluna, ou você tem um dente entre o jantar e a sala de estar, tem esses espaços conjugados, tem um ambiente integrado, ou tem um ambiente com pé direito duplo. Então, não sei, tudo vai depender. Se eu vou, de repente, se eu tiver um ambiente com pé direito duplo, eu vou ter que trabalhar toda a questão da verticalidade ali do meu espaço, ou eu vou trabalhar ele mais na horizontal. Então, tudo vai depender do espaço. É muito importante também você observar a circulação que tem presente. Por exemplo, eu tenho o meu jardim vertical, eu tenho que deixar uma circulação, né, para as pessoas circularem ao entorno do meu jantar. Eu não posso avançar muito com o meu jardim vertical, então eu tenho que ter todos esses cuidados. E quando você tem esse conhecimento, você também consegue direcionar o seu cliente, porque o jardim vertical é uma coisa que você vai montar manualmente. Então, como eu falei no início da live, cada pessoa tem um gosto, pessoas vão gostar de flores, pessoas vão gostar de placas, pessoas vão gostar de samambaias, outras de pendentes, outras de ficus, outras de chifre de veado, outras de avencas, enfim, cada pessoa tem o seu gosto, né? Algumas não vão gostar de outras coisas, então você sempre tem que adequar. Então, por isso aqui, quando eu monto os jardins verticais para os meus clientes, eu trabalho com um jardim personalizado, então ele não é feito em série. Justamente porque cada pessoa tem o seu gosto único. Isso que torna o seu trabalho de artista floral diferenciado. Você tem as técnicas, você tem o conhecimento e você faz esse trabalho totalmente personalizado para o cliente. Então, você vai fazer um briefing, você vai fazer a identificação ali do espaço onde ele vai ser inserido, vai tirar a metragem, vai passar um orçamento e você pode ir falando com o cliente, né? Olha, que o ideal, o mais adequado é esse jardim. Aí, por exemplo, eu tenho aquela estrutura, eu tenho ali no meu jantar que eu vou montar a estrutura. Então, o que é a estrutura, né? A estrutura, gente, é um bastidorzinho assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A estrutura vai ser uma estruturinha de madeira, tá? Essa aqui, gente, é bem simples, é assim, quase fictício, só para vocês entenderem o que é a estrutura do jardim, tá? O jardim fica maravilhoso, gente, em varandas e sacadas para quem está aqui perguntando, tá? Então, essa aqui é a estrutura do meu jardim. Então, eu tenho a minha parede lá onde eu vou colocar. Você pode tanto colocar uma estrutura assim, ela pode ser de MDF, ela pode ser de pinos, ela pode ser de madeira. Então, você pode fazer essa estrutura. Se daqui a pouco você vai fazer a montagem do jardim, tem o marido que tem habilidades com marcenaria, vocês podem já montar uma empresa, fazer uma parceria. O seu marido pode fornecer a estrutura e você vai fazer a montagem do jardim, ou seja, vocês vão trabalhar juntos. Ou você pode encontrar um marceneiro aí da sua cidade e fazer uma parceria para ele fazer a montagem. Ou que é o meu caso, né? Eu sempre peço para o cliente deixar pronta a estrutura e eu só vou lá e monto o jardim. Então, eu sempre troco essa ideia com o meu cliente. Eu digo: olha, aqui nessa parede fica mais adequado você colocar a estrutura. E nessa estrutura, o que a gente vai colocar? Uma tela, né, gente? Uma tela, essas de tipo galinheiro, de passarinho, que é aquela mais fininha, não é aquela que tem um losango muito grande. Por quê? Essa tela vai facilitar para que você coloque as hastes, né, dos seus pendentes, das suas samambaias, dos verdinhos e consiga fazer a fixação, certo? Eu já vou mostrar para vocês aqui o tamanho das hastes para vocês entenderem também. Outra possibilidade, então, você vai prender aquela estrutura, ela tem que ser do tamanho, né, gente? Vai ser uma estrutura bem bonita. Se ela for muito grande, ela vai ter que ter um X aqui no meio para suportar, ou guias, né, aqui no meio. Ah, essa estrutura aqui, ela é muito gigante, né? Deixa eu só tirar aqui a câmera aqui do computador. Ela é muito gigante, então ela precisa estar reforçada, né?
Aí você vai prender a telinha aqui, deixar ela bem esticada, bem firme, tá? E como é que eu faço a preparação, gente, quando a estrutura é colocada assim, que vai ficar ao fundo aparente? Por exemplo, se a minha parede ela é branca, ela é clarinha, o ideal é você pintar o fundo dessa parede onde vai ser colocado o jardim vertical de verde musgo, ou você pode pintar de preto, ou de um verde, pode ser o verde de preferência fosco. Por quê, gente? Isso vai te dar muita economia na hora de você colocar a vegetação, tá? Porque toda vez que você deixa o fundo claro, o fundo branco, a sua vegetação, ela é verdinha, né? Então, você vai precisar preencher todos os buraquinhos, senão aquele fundo branco ele vai aparecer, certo? Agora, quando você pinta a sua parede com esse fundo verde, mesmo que fique alguns buracos, vai parecer, não vai aparecer muito aquele fundo, porque você fez a preparação. E o ideal, gente, você pode deixar aí a sua moldura, ela não precisa ser muito grossa, pode ter 3, 4 centímetros, e ela já vai ter, né? Você vai emparafusar ela ali na sua parede, e ela já vai ter essa diferença da parede de 4, 5 centímetros, que é justamente para que que a parede respire atrás e que você consiga fazer a fixação das hastes, certo? Então, esse é um dos segredos bem importantes, você fazer a preparação da sua parede, tá? Outra forma, gente, maravilhosa de você preparar o fundo, outro segredo bem interessante, você pode pegar uma chapa de MDF, tá? Então, você vai pegar uma chapa, ela não precisa ser muito grossa, principalmente se a parede ela não é muito grande. Aí você vai recortar aquela chapa do tamanho da sua parede, vai fazer as medidas e também, gente, você vai pintar essa chapa, tá? Olha só, essa aqui tá, eu só deixei ela manchada só para vocês entenderem. Então, essa aqui é uma chapa, ela tá, é só um recorte, tá, gente? É um pedacinho. Aí você vai fazer o quê? Você vai parafusar. O TNT, no fundo, eu não acho muito legal, sabe? Eu prefiro pintar, porque o TNT, se o tecido, se tiver umidade na parede, pode ser que ele mofe, pode ser que aconteça alguma coisa. O TNT você não vai encontrar, talvez ele num verde tão musgo, se ele for um verde muito aberto, então teria que ver, tá? Eu prefiro pintar porque é mais rápido, mais prático e fica mais natural. Então, quando o fundo tá bem pintadinho, ele parece bem natural quando você faz a fixação do jardim vertical, tá? Porque imagina, você vai ter que prender o TNT na parede, porque você vai ter que deixar o espaço livre aqui, né? Para fazer a fixação quando é telinha, né? Então, eu prefiro. E uma que você vai gastar, é claro, o TNT não é tão caro, né? Mas com um litrinho de tinta aí você já resolve tudo e é bem mais prático, eu acho, pelo menos. E você vai ter que esticar o TNT, dar um trabalhão, então tem todas essas questões, né? Gente, então quando você faz a fixação, né, dessa placa, depois você vai inserir, né? Então, o segredo é, primeiro, você escolher a base. A base ela é fundamental para que você tenha um jardim bem estruturado, bem bonito, bem reforçado, com um acabamento bonito. Então, ela é fundamental. Então, eu recomendo essas duas bases, que são as bases que eu mais uso aqui, tá? Se o jardim não for muito grande, você pode fazer ele em casa, essa base, uma chapa inteira, se você tiver como transportar, você pode já levar pronto e depois fazer a fixação, né, com os parafusos na parede, certo? Então você vai, essa é um dos segredos para você fazer a fixação aí das plantas.